Olá, iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, rogando ao nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, em especial aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que possamos hoje trabalharmos à luz da doutrina espírita as lições do Evangelho. Nosso programa é transmitido ao vivo, toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, aqui na web rádio Cristo Consolador. Você está convidado a participar, pode enviar aí a sua mensagem, dar o seu alô, fazer uma pergunta ligada ao Evangelho e ao Espiritismo. Na primeira parte do programa, nós vamos trabalhar mais uma bem-aventurança, que dedicamos sempre o início do programa para estudar as bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus. Na sequência, nós vamos passar a continuidade do estudo sobre as parábolas do nosso Mestre. Então, muitas parábolas com grandes significados e que o Espiritismo nos auxilia a compreendê-las. Na sequência, é o terceiro bloco do programa, nós temos, então, o estudo em torno de Paulo de Tarso. E iniciamos hoje o estudo do conteúdo das suas cartas. Vamos iniciar pela carta aos Romanos. E finalizamos o programa respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Quem sabe aí a sua pergunta, se você já fez essa participação. Muito bem, então iniciando o programa, vamos à nossa parábola, ou melhor dizendo, a nossa bem-aventurança. Eu já estou querendo aqui adiantar o conteúdo do nosso programa. Hoje, nós vamos dedicar o estudo à bem-aventurança, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esta passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4 do seu Evangelho. Nesse capítulo e nos subsequentes, Mateus transcreve o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte. E sabemos que Jesus iniciou o sermão com as bem-aventuranças. Já estudamos algumas, e hoje, então, nós vamos focar no bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Essa é a bem-aventurança. Sabemos que até o momento, os bens da terra, né, os bens materiais, eles são procurados e conquistados, muitas vezes, com o uso da violência. Seja a violência física, seja a violência moral. Entretanto, Jesus condena nos seus ensinos toda e qualquer violência. Não é apenas a agressão física que fere a lei divina, mas, igualmente, a ofensa moral. E o que fere a lei divina é sempre contrário ao amor. E o amor é a base de sustentação da vida em todo o universo. Isso porque Deus vibra no amor, e Deus é o Criador de tudo. Muitas pessoas, diante do que acontece no mundo terreno, na nossa humanidade, muitas pessoas não acreditam que a paz no mundo seja possível. Não acreditam na força do amor para transformar a convivência humana. Não acreditam, portanto, na cultura da paz e a não violência. Desdenham a fé e acham que, com o passar do tempo, tudo está sempre pior. Mas isso é um grande engano, é um grande equívoco. A lei divina é de evolução, é de progresso constante, tanto intelectualmente quanto moralmente. E os mansos, os pacíficos, na verdade, são os grandes revolucionários, e dos quais Jesus é o maior exemplo.
seguido de tantos outros que marcaram profundamente a humanidade. Por exemplo, Francisco de Assis, Gandhi, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, Joana d'Arc e tantos outros. É uma lista imensa que ocuparia boa parte aqui do nosso programa, se formos lembrar agora todos os personagens da nossa história e que foram verdadeiros revolucionários no campo das ideias, da religião, da cultura e assim por diante. E não teríamos apenas os famosos, mas temos aqueles que, anônimos, onde estavam, fizeram e estão fazendo a transformação da humanidade, utilizando a paz, a não violência e a mansidão, a mansitude. Mas Allan Kardec estudou este tema, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos traz também, retirado do Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 5, mas no versículo 9, uma outra bem-aventurança que, em verdade, se liga a esta primeira. Então, Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, e, na sequência, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Muito bem, vou passar então a palavra a Allan Kardec, no item 4 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz aqui o seguinte: por essas máximas, essas duas bem-aventuranças, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Isso é muito claro quando nós lemos essas bem-aventuranças. Ele diz que são os mansos que vão herdar, que vão possuir a terra, o planeta Terra. Ele diz que são os pacíficos que serão chamados filhos de Deus. Portanto, não os violentos. Mas Allan Kardec continua o estudo dessas duas bem-aventuranças e vamos passar a palavra a ele agora no item 5 deste capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir aspas, porque agora as palavras são do nosso codificador. Diz então Allan Kardec: mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos, os bens da terra, mais importância que aos primeiros, os bens do céu. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto que os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz,
pela expulsão dos maus. Fechando, então, aspas, essas são as palavras de Allan Kardec no item 5 do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e explicando, à luz da doutrina espírita, o significado do bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Ou seja, Jesus deixa muito claro que a lei que governa a humanidade e governa o universo é a lei de amor. O problema é que nós, ainda muito imperfeitos, nos deixamos levar pelos bens terrenos, pelas coisas da matéria. E assim utilizamos a violência para atacar esses bens e passamos por cima dos outros. Mas o próprio Jesus nos disse que devemos aprender a fazer aos outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, temos que nos trabalhar para a mansuetude, para a pacificação. Ou seja, nós temos que trabalhar pela cultura da paz e da não violência aqui na Terra, entre nós, seres humanos, e nós, seres humanos, com a natureza. Lembrando que não existe apenas violência física, existe a violência moral. E talvez esta seja ainda muito pior do que a primeira. Ou seja, a violência moral ainda é pior do que a violência física. E violência física, muitas vezes, nós fazemos não apenas com os outros seres humanos, mas com a natureza, quando não sabemos cuidar dela, preservá-la para o nosso próprio bem. Agora, a violência moral, esta nós fazemos com os outros, mas também com Deus, porque ferimos a sua lei, a lei divina. E é dessa lei que deveremos sempre responder por tudo aquilo que fazemos. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos nos analisar. Eu sou uma pessoa mansa, pacífica? Agora, não confundamos isso. Mansuetude e paz com não participação social, com o deixar que tudo continue a acontecer e do jeito que está. Não confundamos isso em nos escondermos, em ficarmos em casa para não correr riscos, porque a sociedade está muito violenta, temos medo de sermos assaltados, violentados, etc. Não, porque precisamos participar da sociedade para transformá-la. E nós somos seres sociais, somos seres de relação. Então não podemos, pura e simplesmente, fugir ao contato dos outros. Pelo contrário, apesar de que a internet hoje é um grande meio de comunicação e que nos dá esse ensejo, por exemplo, de estarmos aqui transmitindo o programa O Evangelho em Espírito e Verdade para todo o Brasil, todos os países de língua portuguesa, enfim, para todos aqueles que conhecem a língua portuguesa e estão espalhados pelo mundo. Isso não quer dizer que tenhamos que ficar fechados em casa ou num estúdio o tempo todo e vendo as coisas apenas através da ótica da internet. Nós precisamos conviver, precisamos nos relacionar e levar a cultura da paz e a não violência para os outros seres humanos, nossos irmãos e irmãs. Tudo isso, então, nós extraímos do bem-aventurados os mansos, porque eles é que herdarão a terra, obviamente, com o tempo, porque o amor e o bem vencerão o egoísmo, o orgulho e o mal.
Muito bem, esse foi o estudo de hoje sobre as bem-aventuranças. Vamos iniciar o segundo bloco do programa e vamos dedicá-lo agora ao estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. E você aí está convidado a participar também e enviar a sua mensagem. Hoje nós vamos estudar a parábola da semente. São muitas as parábolas do nosso Mestre Jesus. Algumas são mais famosas que outras, são mais estudadas, mais faladas, portanto, mais conhecidas. A parábola da semente não é uma parábola das mais conhecidas. E não a confundamos com a parábola do semeador, que é uma outra parábola. A parábola do semeador é muito conhecida. A parábola da semente, nem tanto. Mas vamos conhecer, então, para podermos fazer o seu estudo. Bom, ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 26 a 29. É a seguinte: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Bem, esta é a parábola da semente. Como sempre, Jesus encerra, nesse contexto, uma visão moral muito profunda da vida. Você que está aí nos acompanhando, participando do nosso programa, você já percebeu que, por exemplo, em relação ao nosso corpo orgânico, nós normalmente não pensamos no seu funcionamento? Nós acordamos, trabalhamos, vamos dormir e iniciamos depois o dia seguinte, e todo o complexo orgânico ele está funcionando por si mesmo, sem que tenhamos dar ordens a ele, sem que tenhamos, inclusive, de nos preocupar. A circulação sanguínea está em funcionamento, todo o centro nervoso em funcionamento e assim por diante. Normalmente, nós não interferimos no funcionamento do corpo, nós ficamos pensando nele, não damos ordens, fígado, por favor, trabalhe, estômago, faça a digestão. Não, porque tudo funciona de forma automática. E nós só vamos prestar atenção ao nosso organismo quando algo falha. Aí ele apresenta algum problema, e aí nós temos a dor, nós temos a doença, e temos que investigar a sua causa e também o seu tratamento. Jesus usa exatamente isso para fazer esta parábola. Ele usa a semente. A semente cai na terra. Lá ela está. E se nós não nos preocuparmos com ela, ela vai germinar. Passa o dia, passa a noite, passam os dias e noites, e daqui a pouco você olha e vê, olha, está nascendo. Realmente está. E você não tinha feito nada, porque esse ciclo da vida, ele é automático. Ele é regido pela lei divina. Então, daqui a pouco você tem a planta vai dar o seu fruto, até que chega a hora da colheita. E aí sim, nós vamos ter a consequência.
Mas que colheita é essa? Bem, nós podemos pegar esta parábola da semente para falar da vida e da ação nossa, espíritos reencarnados, na vida, ou seja, nesta nossa existência. É muito significativo o final desta parábola, que é a ceifa, né? Ou seja, quando o trabalhador vai passar a foice e vai, então, fazer a colheita de todos os frutos. Nós podemos vincular isso, por exemplo, à desencarnação, à morte, que vai nos retornar ao mundo espiritual. E sabemos, no estudo da doutrina espírita, que vamos colher exatamente de acordo, semeamos atitudes, comportamentos, tudo isso nós semeamos. E todas essas coisas possuem consequências para nós mesmos e para a ceifa. Chega a hora da colheita, em que vamos ter que prestar contas daquilo que fizemos. Vamos ter que prestar contas daquilo que semeamos. Por isso, não podemos, como diz uma música popular, simplesmente nos deixar levar pela vida. Não. Nós precisamos controlar a vida. Precisamos saber o que queremos dela, o que vamos fazer nela para atingir estes e aqueles objetivos. Portanto, precisamos ter finalidades superiores para o nosso viver, o nosso existir. Isso é muito importante. A ceifa vai acontecer. O que teremos para colher? E sabemos muito bem como isso acontece, não é mesmo? Sabemos, porque todos nós temos consciência que as nossas atitudes, nossos comportamentos, sempre nos trazem consequências, boas ou más. Tudo depende de como estamos agindo, de como estamos nos comportando, como estamos falando junto aos outros. Não dizem popularmente que a vida dá voltas, mas vai chegar a hora em que vamos ter que arcar com as consequências do que andamos semeando, do que andamos fazendo? E isso é verdadeiro, já que nesta existência. Por isso, Jesus, nesta parábola da semente, está nos chamando a atenção. Sim, é verdade que muitas coisas acontecem de forma automática, porque tudo está regido pela lei divina. Mas nós somos seres inteligentes, conscientes. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós podemos vislumbrar as consequências dos nossos atos. Não vivemos aqui de forma automática, não somos robôs comandados por uma inteligência artificial previamente programada. Não. Somos almas imortais. Estamos aqui reencarnados para dar continuidade ao nosso processo de evolução, de aperfeiçoamento espiritual. Estamos ligados através das reencarnações. Portanto, nós temos consciência. E pensamos, elaboramos, estruturamos. Não podemos dizer que foi o acaso, até porque o espírita sabe que o acaso não existe. Tudo tem a sua razão de ser. Nós podemos até não prestar atenção, deixar que as coisas ligadas à natureza
simplesmente estejam acontecendo. Podemos também simplesmente deixar que tudo que está acontecendo na nossa sociedade simplesmente aconteça, porque, entre aspas, não temos nada a ver com isso. Temos sim. Fazemos parte da sociedade humana. Temos que fazer a nossa parte, a nossa participação. E se temos conosco a mensagem do Evangelho, a luz da imortalidade da alma que o Espiritismo nos traz, não podemos ser omissos. Não podemos deixar que as coisas simplesmente continuem a acontecer. Temos que fazer a nossa influência moral, transformadora, junto à sociedade humana. Porque senão estaremos retardando, sabe-se lá por quanto tempo, o nosso progresso para chegarmos à nossa perfeição. Obviamente que fazer isso não é uma coisa simples, fácil, muito menos automática. Claro que não. É uma luta consigo mesmo, no processo de autoconhecimento e autoeducação. Nós teremos dias em que vamos sucumbir às nossas fraquezas morais. Teremos outros dias em que vamos vencê-las. E quando as vencemos, conseguimos dar um passo no nosso progresso. E importante é fazer o passo a passo. Mesmo que vez ou outra fiquemos estacionados, ou até mesmo cheguemos a retroceder um passo. Mas tudo bem, importante depois é avançar mais um e mais um para compensar. É isso que Deus, nosso Pai, espera de nós. E que não nos entreguemos de jeito nenhum. Então, a parábola da semente, trazida pelo evangelista Marcos, conforme os ensinos de Jesus, está a nos conclamar para que tenhamos cuidado com o que estamos fazendo aqui na existência, que é dádiva divina. E chegará a hora da ceifa, onde Deus vai então nos cobrar. O que você fez da vida que eu lhe dei aí na Terra? Se eu me vinculei apenas a questões de ordem material, terei muito o que responder. Porque o que é da matéria é da matéria. Se precisamos das coisas da matéria, precisamos apenas dentro do necessário para viver. Todo supérfluo acaba sendo prejudicial à alma. E se passamos anos e anos e anos da nossa existência sem preocupações de ordem espiritual, seremos, então, o fruto estragado que vai ser jogado fora. Consequência daquilo que realizamos aqui na Terra. Tudo isso extraímos, então, da parábola da semente. E deixamos aqui o convite para que você esteja conosco toda quinta-feira, 5 da tarde, para acompanhar nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade. E a cada programa nós estudamos, sempre à luz da doutrina espírita, uma parábola do nosso Mestre Jesus. Fique atento. Próxima semana nós teremos mais uma parábola. Porque agora está na hora de iniciarmos o terceiro bloco do nosso programa, que é dedicado a Paulo de Tarso, este grande apóstolo do Evangelho. Nós, durante vários programas, fizemos a vida e obra de Paulo de Tarso. Agora, nós estamos entrando nas suas cartas. Já vimos, no programa retrasado, nós fizemos um apanhado de todas as cartas de Paulo de Tarso, que se encontram publicadas no Novo Testamento. E no programa passado, nós falamos dos amigos
trabalhadores e primeiros cristãos que atuaram junto a Paulo de Tarso e citados todos por ele nas suas diversas cartas. Agora, nós vamos mergulhar carta por carta. E para fazer esse mergulho, nós vamos, então, começar com a carta aos Romanos. E vamos conhecê-la historicamente, mas vamos começar também a destacar os ensinos de Paulo de Tarso na carta aos Romanos e nas demais cartas. Antes de destacarmos o ensino, vamos conversar aqui sobre a carta aos Romanos. Nós vimos, no programa retrasado, um histórico rápido sobre essa carta. Vamos aprofundá-lo agora, vamos contextualizar essa carta de Paulo de Tarso aos Romanos. Na leitura da carta, que é dirigida à comunidade cristã estabelecida em Roma, temos a impressão, embora não possamos afirmar, que Paulo sabia, por informações recebidas, que aquela comunidade era formada essencialmente por judeus convertidos ao cristianismo. Essa impressão temos quando verificamos que a primeira parte da carta é tomada por longo estudo sobre a questão da circuncisão e seu significado perante Deus e perante a lei dos homens. Isso era um assunto restrito aos judeus, pois a circuncisão é um preceito e uma prática exclusiva do povo judaico. Outro fato que nos leva a considerar que ele estava escrevendo para judeus convertidos é a expressiva quantidade de citações de textos do Velho Testamento e alusões aos patriarcas do povo israelita, o que não faria sentido se a comunidade cristã de Roma fosse formada em sua maioria por gentios, ou seja, pessoas de outros povos convertidos à nova fé. Mas, seja como for, pois Paulo, ora parece se dirigir a judeus convertidos, ora parece se dirigir a pagãos convertidos, o fato é que a carta aos Romanos é uma bela e profunda carta, tocando em assuntos de relevância, onde Paulo cuida de esclarecer diversos pontos da nova doutrina, ao mesmo tempo em que exalta Jesus Cristo como Filho de Deus e em cumprimento de sublime missão designada pelo Pai para a salvação dos homens. Embora não se saiba quando a comunidade cristã romana surgiu, é certo que no ano 49, o imperador Cláudio publicou o edito expulsando judeus e cristãos de Roma por perturbação da ordem pública, o que mostra que os cristãos eram atuantes, chegando a incomodar os romanos idólatras, que confundiam judeus e cristãos como sendo a mesma coisa. Pois bem, dessa importante carta feita aos romanos, vamos então destacar alguns ensinos. Então vamos comentar esses ensinos aqui no nosso programa. Obviamente que seriam muitos, e nós escolhemos alguns dos ensinos de Paulo nessa carta dirigida à Igreja Cristã de Roma. E hoje nós vamos iniciar logo pelo primeiro versículo do primeiro capítulo. Portanto, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Quando ele escreve: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. Ele está se apresentando aos romanos, ele está iniciando a carta. E está dizendo que é apóstolo, que ele é servo de Jesus e que ele foi escolhido para anunciar
o Evangelho. Pois bem, na divulgação cristã e espírita, devemos seguir o exemplo de Paulo de Tarso, que sem medo, sem receios, sentindo em si mesmo a designação divina, trabalhou incansavelmente pela divulgação do Evangelho entre povos que eram arredios, idólatras, acostumados com a guerra, com o preconceito e a discriminação. A força de Paulo estava na força do amor da mensagem de Jesus. Paulo superou todos os obstáculos e espalhou a nova mensagem para até os dias atuais. Sejamos igualmente apóstolos do Senhor, apóstolos de Jesus. A mensagem do Evangelho é de origem divina e não seremos nunca abandonados nessa semeadura, por mais rude seja o terreno das mentes e dos corações humanos. Deus, justo e bom, é também pródigo de misericórdia. Seu amor pelos filhos, que somos todos nós, não permite o abandono. Somos constantemente auxiliados pelos bons espíritos, verdadeiros sustentáculos de nossa fé e de nosso trabalho no bem e no amor, para sermos exemplos de legítimos cristãos. Então, diante dos desafios de levar adiante a mensagem cristã, lembremos que Paulo, o apóstolo da gentilidade, nunca recuou. Mesmo diante dos maiores perigos e perseguições, mantendo a chama viva da fé e da confiança no Senhor, que nunca nos desampara. Diante dos egoístas, brilhemos a caridade. Diante dos orgulhosos, renovemos a humildade. Diante dos materialistas, exaltemos a fé. Acima de tudo, devemos procurar ser exemplo, pois o exemplo é mais poderoso que 1000 palavras. Afinal, de que adianta um lindo discurso se ele não é acompanhado do próprio exemplo? Todos podemos ser chamados para sermos apóstolos de Jesus Cristo. Para isso, é preciso ser antes humilde e dedicado trabalhador da seara, sem perder as oportunidades de serviço que o Senhor da vida nos oferta incessantemente. Pois aquele que consegue ser fiel ao pouco, poderá, então, ser fiel no muito. Essa é a nossa compreensão deste início da carta de Paulo aos Romanos, quando ele, então, se apresenta. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. Lembrando que nós espíritas somos todos cristãos. Todos nós somos seguidores do Evangelho. E o Evangelho redivivo, o Evangelho esclarecido pela imortalidade da alma, pela vida depois da morte, pela reencarnação, pela mediunidade, pela lei de evolução. É da nossa competência influenciar o ser humano para que ele se melhore moralmente. E a verdade é que está faltando na humanidade a ação
dos homens e mulheres de bem, esclarecidos, como nós espíritas. Porque não adianta proclamar a caridade e realizá-la apenas no âmbito do centro espírita, com as suas atividades. A caridade deve se expandir para os familiares, os vizinhos, os colegas de profissão, de escola, para todos, em todas as circunstâncias. Paulo pôde sim se afirmar apóstolo de Jesus. Ele pôde sim se afirmar escolhido do Senhor para pregar o evangelho, porque ele não se omitia, não se escondia. Ele sabia que o evangelho era a verdade e que ele jamais estaria desamparado na sua pregação. E, ciente do mundo ainda materialista, da sociedade egoísta, indiferente, idólatra, não titubeou, não recuou, enfrentou. Ele se apresentou em praça pública, debateu com os doutores da lei nas sinagogas judaicas, enfrentou Nero, o imperador romano. Foi açoitado, castigado, banido, apedrejado, passou fome, frio, ficou doente, e mesmo assim, parou anos peregrinando pela Ásia e pela Europa, falando de Jesus e os seus ensinos. É graças a ele que temos o cristianismo. É graças a Paulo que o evangelho sobreviveu. Ele arrastou multidões, formou discípulos que se espalharam pelo mundo, como Barnabé, Timóteo, Lucas, João Marcos, Áquila, Prisca e tantos outros. E aí temos na história as famosas igrejas cristãs de Corinto, Éfeso, Antioquia, Roma e assim por diante. Claro que os demais apóstolos, e aqui vamos nos referir especificamente aos discípulos diretos de Jesus, também tiveram um papel de grande importância, como Pedro, João, Mateus, Tiago e assim por diante. Mas Paulo foi o primeiro a entender que o evangelho era para todos e que o evangelho tinha que se despregar do judaísmo, que o evangelho tinha que ser, na verdade, espalhado para todo o mundo conhecido. Então, foi graças a Paulo que o evangelho começou a tomar conta do Império Romano, até que, ali, nos idos do ano 300, o Império, que era idólatra, pagão, materialista, se quedou, se entregou ao Evangelho, reconhecendo o cristianismo como religião e, finalmente, acabando com as perseguições e proclamando a liberdade religiosa e fazendo do cristianismo uma religião oficial ligada ao próprio império. Por isso, então, vamos repetir aqui com Paulo, que é muito importante nós conservarmos os seus ensinos. Então, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. Você, eu, todos nós, que já fomos tocados pela mensagem do Evangelho e que conhecemos
o Espiritismo. Não esqueçamos que temos em mãos o Evangelho em espírito e verdade, em que não podemos titubear, porque estamos sendo chamados para sermos apóstolos do Evangelho. Nós vamos continuar o estudo da carta aos Romanos semana que vem, no nosso próximo encontro. Vamos agora utilizar aqui os minutos finais do nosso programa para passar a palavra a você. É isso mesmo, a você que tem participado, a você que tem formulado perguntas, você que tem solicitado esclarecimento às suas dúvidas em relação ao Evangelho e o pensamento espírita em relação às lições do nosso Mestre Jesus. E recebemos uma participação vinda lá de São Paulo, capital. Aliás, querida cidade que também se encontra no meu coração, porque eu sou um paulistano, nasci na cidade de São Paulo, lá fui criado, e na minha juventude, ali por volta dos 22 anos, é que saí de São Paulo para fazer a vida na cidade do Rio de Janeiro, onde eu me encontro até os dias de hoje. Estamos transmitindo aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Um abraço a todos os paulistanos, os que nasceram em São Paulo e os que abraçaram São Paulo para realizar as suas vidas. Então, lá de São Paulo, nós recebemos a participação do Maicon Dias. E ele pergunta: como o Espiritismo explica a ressurreição de Jesus 3 dias após sua morte? O Espiritismo realmente explica este assunto, que é considerado polêmico. Jesus ressuscitado. Primeiramente, entendamos a diferença que existe aqui de ressurreição com reencarnação. Reencarnar é retornar à Terra num novo corpo de carne. Isso é que é reencarnar, isso que é a reencarnação. E a cada reencarnação, o espírito adquire um novo corpo, numa nova personalidade. Ressurreição significa ressurgir no corpo morto, sem vida. É isso que significa ressurreição. Cientificamente falando, isso é impossível. Mas alguém já vai citar aqui, não, espera lá. E Lázaro? A ressurreição de Lázaro? Jesus não tirou Lázaro de dentro do túmulo quando ele já estava morto? Não. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, anunciaram a Jesus que Lázaro já estava morto e o haviam enfaixado e colocado na gruta, como era um costume judaico. Jesus, e precisamos prestar atenção nessa passagem lá do Evangelho, Jesus retruca, olha para as duas irmãs e diz: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Porque, na verdade, Lázaro era cataléptico. A catalepsia leva o organismo, o corpo físico, a um estado de suspensão de suas funções que aparenta a morte. E naquela época, eles não tinham instrumentos técnicos para detectar se havia acontecido a morte, que é a morte cerebral, ou se era um estado de catalepsia. Por isso, então, Jesus pode tirar Lázaro do túmulo, fazê-lo voltar à vida, porque os laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo não estavam rompidos. Se estivessem rompidos, seria a morte, ou seja, a separação total do espírito e do corpo. E quando existe a separação total,
não é possível mais o espírito retomar o corpo. É a morte do corpo, bem entendido. Então, quando falamos da ressurreição de Jesus, 3 dias após a sua crucificação, e ele ser dado como morto, nós estamos falando do retorno de Jesus através do corpo espiritual. Elemento que nós não tínhamos colocado até este momento, mas que o Espiritismo nos traz. Todos temos um corpo espiritual, denominado perispírito, que é o modelo organizador biológico. E quando existe a morte, com o esgotamento do fluido vital no corpo orgânico, o espírito se desprende do corpo através do perispírito, que também se desprende, constitui então o corpo espiritual. O corpo espiritual, por ser semimaterial, ele pode ganhar a aparência e a materialidade humana sob o comando do pensamento do espírito. Porque Jesus, de fato, morreu na cruz. Isso foi atestado pela multidão, pela sua mãe, por João, que estava ali acompanhando, foi atestado pelos soldados romanos. Findara a vida, acabara. Ele mesmo se despediu da multidão e pediu a Deus que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Portanto, Jesus não poderia ressurgir no seu corpo físico. Não poderia. Mas poderia ressurgir no seu corpo espiritual, através do perispírito, que o espírito mantém conforme era o seu corpo orgânico, e pode lhe dar todas as aparências. Claro que isso não vai durar sempre, porque ele já está desencarnado. Então, essa é a explicação que o Espiritismo dá para a famosa ressurreição de Jesus. Quanto ao corpo do nosso mestre, que sumiu do túmulo, existem várias teorias, várias hipóteses, e o Espiritismo não sanciona definitivamente nenhuma dessas teorias, nenhuma dessas hipóteses, pela falta mesmo de elementos para compreendermos o que sucedeu. Através da lógica, do bom senso, a hipótese mais aceitável é a da desagregação que foi feita dos elementos constitutivos do corpo, essa desagregação feita pelos espíritos superiores, para que o corpo de Jesus não fosse idolatrado. Mas é uma hipótese. Mas, com certeza, na aparição de Jesus aos seus discípulos, e depois, ficando 40 dias e 40 noites, junto a eles e a demais seguidores, para ensiná-los, nós temos Jesus através do perispírito, do corpo espiritual materializado. Tanto que Jesus aparecia e desaparecia sem que conseguissem registrar de onde ele vinha, nem para onde ele ia. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Convidando você para estar conosco toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. Um grande abraço, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz em sua vida e até o nosso próximo encontro, semana que vem, não esqueça, às 5 da tarde.